eu quero aprofundar um pouquinho mais com vocês no 22º grau da consciência crística, onde coloquei a seguinte temática: pão, como é que está lá? Adoração sem tentação. Pão, adoração sem tentação. A princípio, não quer dizer nada, né? Acontece que eu estou tirando essas 3 palavras do contexto da tentação de Jesus. A Escritura diz em Lucas capítulo 4, versículos 1 a 12, eu não vou ler o texto, eu vou ler só os 3 versículos onde estão inseridas as frases que trazem as 3 palavras que escolhi por tema de aprofundamento, de consciência crística. Mas óbvio, eu tenho que tratar um pouquinho aqui do contexto. O contexto é mais ou menos assim: Jesus foi batizado por João Batista, e logo que ele sai das águas do Jordão, ele é conduzido pelo Espírito. Entenda-se, no seu espírito, ele recebe a intuição, o impulso, o desejo de ir para um lugar deserto. Isso é ser conduzido pelo Espírito, para não ter mística nenhuma aqui, senão vai parecer que o Espírito pegou ele, carregou ele, levou ele. Não, entenda, o texto ele só está dizendo que Jesus não agiu a partir de seus próprios sentimentos, mas numa luz espiritual, numa inspiração. Ele foi levado, foi conduzido. Então internamente ele está em contato com Deus, e como acontece conosco, às vezes vem a voz de Deus e nos diz algo, ou nos impulsiona para algum caminho, nos leva a alguma situação, alguma circunstância, não é assim? Já aconteceu com vários irmãos, de vai visitar o fulano, vem lá dentro, e a gente tenta desviar os pensamentos, e não dá para desviar o pensamento, porque fica aquela contenda no espírito, o Espírito de Deus contendendo com o nosso espírito, teimando com o nosso espírito, e a gente, poxa, eu tenho que ir lá, isso aqui não é normal não, eu vou lá, e quando chega lá, descobre que tem uma necessidade, que tem uma carência, né? E o retorno normalmente é com muita alegria, né? O retorno é com muita alegria. Ora, é nesse aspecto que o evangelista Lucas tenta nos mostrar que Jesus, no seu espírito, foi dirigido a um lugar deserto, ao deserto. Aí vai, claro, vir a questão, mas ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Irmão Adilson, e agora? Tudo normal aqui, não tem nada de anormal. Ele, lá no deserto, ele está em meditação, começa assim, ninguém estava lá, ninguém viu nada. Como é que o Lucas sabe disso aqui? Como é que o irmão Lucas escreve esse negócio? Como é que ele descobriu isso? Porque Jesus conversou com os apóstolos que foram antes do Lucas, com o Mateus, né, com o Pedro, e eles contaram para o Lucas esse episódio, e o Lucas registrou. É assim que aconteceu. Não tem aqui, porque tem gente que também pensa que tinha um datilógrafo angelical, né, datilografando para o Lucas. Não, o Lucas ele fala, e tanto em Atos, que ele, quanto o Evangelho de Lucas, ele explica que ele foi investigar se aquilo que se falava de Jesus era verdade. Logo ele escreve das suas investigações, ele foi inquirir. Ele era médico, ele trabalhava para alguém da corte romana, um tal Teófilo, e o Teófilo bancou o Lucas para ir lá averiguar se as coisas eram como estava sendo dito. E o Lucas foi, ele visitou, ele esteve com gente curada, ele esteve com a Maria, mãe de Jesus, e tudo mais. E ele soube também desse episódio da tentação, conhecido como a tentação de Jesus.
Ora, Jesus está em um recinto à parte, ele está em um lugar deserto, em meditação, ele vai mergulhar em oração e conexão com o Pai, está no início do seu ministério, e ele é tentado. Onde é que somos tentados? Na nossa mente. Não é assim que você é tentado? Ou aparece alguma coisa ruim lá para você? Não, né? Você é tentado aqui. Então Jesus conta dos sofrimentos que teve em seu estado mental de tentação. E é bom lembrar, a ele é dado muito poder para executar obras, sinais de Deus ao longo do seu ministério. Imagina o quanto seu ego, e aí está o verdadeiro diabo, foi tentado para ele fazer coisas em causa própria. Quantas vezes estou sem dinheiro, vou fazer um peixe trazer dinheiro aqui em cima para mim. Estou com fome. Qual é a tentação? Tu tem poder, tu é o filho de Deus. Esse tu é a conversa dele mesmo. O diabo aqui é o lado ruim, é o lado negativo de Jesus, da sua psique. Esse é o diabo, que faz divisão, que traz contenda, que se opõe ao estado de submissão do ego. Você entendeu isso aqui? Acho que não tem mais nenhuma dificuldade em entender isso, né? E é Jesus que vai falar desses acontecimentos com ele para os seus apóstolos. Entende? Não tem nenhum monstro lá, não, de chifre, rabo comprido, não tem nada disso, não. Entende? É tudo aqui. Tudo na sua projeção mental. Entende? Poxa, eu estou com fome. Estou jejuando, 40 dias jejuando. Estou com fome. Eu tenho poder para transformar água em vinho. Eu tenho poder para andar sobre as águas. Eu tenho poder para secar figueira. Eu tenho poder para transformar pedra em pão. Só que tem um detalhe: a pedra em pão é para satisfazer eu. A água em vinho é para ajudar um jovem casal que está com problema, e para sinalizar que Deus é comigo. Ok? Mas transformar pedra em pão é coisa para mim mesmo, nesse momento, agora, eu sozinho, usar desse poder para beneficiar a mim mesmo. Essa é a tentação. Essa é a tentação. Só que Jesus ele é a palavra. Quando diz que Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne, ele é a palavra que está encarnada. E a palavra encarnada reage contra o ego humano. E qual é a reação? A palavra encarnada se pronuncia também mentalmente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então fica aqui, primeiro grau de consciência crística, ou primeiro item da consciência crística do grau 22º. O homem, apesar da sua necessidade de se alimentar, e a primária de todas as necessidades, nada angustia mais os homens do que a fome e a sede. O homem sempre se preocupou em ter o que comer para si e para os seus filhos. É a primeira de todas as preocupações humanas. E por causa dessas preocupações, muitos adoecem. Alguns tiram a vida por não ter o que dar de comer aos seus filhos. Nós criamos muitas necessidades para nós no mundo moderno, mas nenhuma das necessidades nossas se compara à fome e à sede. É a primeira necessidade de todos os seres humanos. Então nossas tentações, por mais que nós coloquem uma escala, entende? A maior delas é: será que vou ficar sem comida? Haja vista que se houver qualquer problema,
todo mundo corre para o mercado. O mercado fica sem nada. Há desabastecimento pelo fato de os seres humanos ficarem preocupados de ir correndo para o mercado. Nos Estados Unidos, a nação mais rica do planeta, entende? Estava tendo desabastecimento agora, nesse mês passado, entende? Não sei como é que está lá agora, mas estava tendo as prateleiras vazias, preocupados com inflação, preocupados com falta de combustível, logo não teria transporte, enfim, necessidade básica. A fome provoca, aguça a psique humana, deixa o ser humano transtornado. Jesus estava com fome. E no meio desse transtorno, que poderia ser o maior da sua vida, ele encontra tranquilidade na palavra de Deus. E ele se lembra que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Que Deus disse haja e as coisas vieram à existência. E é exatamente aí. Ele se lembra de toda a história de seus antepassados, os israelitas, que segundo escreve o autor de Deuteronômio, foi provado no deserto, testado por Deus no deserto, para aprender uma única lição: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6 você vai ler e vai entender que o povo de Israel peregrinou no deserto por 40 anos, porque Deus queria que eles aprendessem a confiar em Deus. Moraram em cabanas, dependeram de Deus para beber água e dependeram de Deus para comer, para se alimentar. E Deus mostra para eles que num deserto, sem agricultura, sem condições de criar gado, Deus mostra para eles que se confiamos na palavra de Deus, nós somos verdadeiramente alimentados. É possível que, como hoje em dia, alguém naqueles dias dissesse: vai porventura cair pão do céu? Vou confiar em Deus, vai cair pão do céu? Pois eu vos digo, está escrito que caiu pão do céu. Deus enviou maná para eles. Deus deu instruções para eles aprenderem a confiar na palavra de Deus. Deus deu instruções: você escolha só o que pode comer. Sabe por que colher só o que pode comer? Para que aprenda. Porque Deus podia fazer com que o maná não estragasse nunca. Prova de que Deus podia fazer que o maná não estragasse nunca é que Ele fez com as roupas e calçados deles. É só ler em Deuteronômio, em Êxodo, e você vai encontrar a base do que estou falando. Está escrito que por 40 anos a sua roupa não envelheceu. É bom lembrar que não tinha como fiar lá no deserto, tecer. Não tinha como fazer roupas no deserto. Então Deus não só realiza o milagre do não envelhecimento das vestes, como realiza o milagre de as vestes daquele povo crescer junto com eles. Porque teve criança que saiu, criancinha lá, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e ficou com 40 anos com a mesma roupa. Cresceu o corpo e a roupa. Os sapatos, os chinelos não se envelheceram, não rasgou. Você sabe o que é isso? Algum cético, ateísta, vai dizer para nós: isso não é verdade. Eu digo para ele: é verdade sim, porque a palavra de Deus tem poder. Oh, louvado seja Deus! Os que confiam no Senhor não são confundidos. Os que esperam em Deus têm não só as suas vestes e a sua carne renovada,
mas eles renovam as suas forças, a sua psique é renovada, a sua mente se torna nova, porque eles creem, confiam no Senhor. A palavra diz que esta confiança em Deus faz com que o homem suba tão alto como a águia. É maravilhoso, é extraordinário. Então, quando Jesus invoca e faz fluir de si mesmo a palavra de Deus, quando em cada poro dele fluía em seu suor toda a palavra de Deus, em sua energia, a palavra de Deus em seu olhar, a palavra de Deus, quando tentado em sua mente, ele responde para seu ego. O homem não vive só de pão, matéria, de alimentos materiais, físico. O homem não se sustenta simplesmente pelo que come, pelo que bebe. Não! Ele só tem um jeito do homem viver verdadeiramente. Como é que é, Jesus? Pela palavra de Deus. Foi isso que aconteceu naquele deserto. Moisés, em nome do Senhor, disse para Israel: vamos sair. Hoje é noite de sairmos do Egito. E eles vão. E Moisés vai orientando e vai guiando. Deus fala com Moisés, e Moisés entrega a palavra de Deus para o povo, e o povo confia e sai. A Escritura diz que nesse momento há poder, houve poder. Eles saíram levados por mão poderosa. Daí que quando seus inimigos vêm ao encalço deles, porque se arrepende Faraó de ter liberado eles, eles vão e atravessam o mar com pés enxutos. E por que o fazem? Porque confiaram na palavra de Deus. Quando estão do outro lado, na região de Mara, eles querem água, e as águas que encontram por ali são amargas, por isso o nome Mara, amarga, águas amargas. E agora eles reclamam, falam para Moisés: olha, nós vamos morrer, não tem água. Moisés fala com Deus, e Deus, num apontamento daquilo que seria a transformação do homem do futuro, através da cruz de Jesus, sabe o que Deus diz para Moisés? Põe um lenho verde dentro da água, joga um lenho verde na água, um lenho verde, lembrando a cruz. E o Moisés faz o que Deus disse, vai lá e joga um lenho verde dentro da água, e as águas amargas tornam-se águas doces, potáveis, águas boas para se beber. Porque nem só de pão e água vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É neste aspecto que o grau de consciência crística chama a nossa atenção. Desenvolva a sua fé, desenvolva a sua confiança, passe a crer mais na palavra do Senhor, ponha mais confiança na palavra de Deus. Fuja das invenções, deixe de lado as criações tolas de teologias que não vão a lugar nenhum, ou de filosofias sem sentido. Mas confia no Senhor de todo o teu coração. Garimpa nas páginas das Escrituras aquilo que é palavra de Deus. Garimpa. Mas irmão Adilson, não é tudo? Não, não é tudo não. Garimpa aquilo que é palavra de Deus, aquilo que Deus disse, aquilo que o profeta falando disse: assim diz o Senhor. Aquilo que Jesus falou, aquilo que os apóstolos falaram dentro do contexto histórico e pleno da humanidade. Por que isso? Porque tem coisa que eles falaram para o local, para a hora, para a data. Garimpe, tem que estudar a Bíblia dessa forma.
olhando nas Escrituras aquilo que é uma regra para todos nós, aquilo que é uma luz para todos nós. Um exemplo, não vamos ficar discutindo se é para usar véu ou não aqui no Brasil, entendeu? Ah, tem que usar véu porque lá está escrito em Coríntios. Ele estava escrevendo para Coríntios, entendeu? Aos irmãos de Corinto ele estava dando num determinado momento histórico, entende? Dentro de uma cultura para aquele tempo. É provável que hoje eu não conheço a cultura de Corinto hoje, entende? É provável que hoje nem sirva mais nem para lá. Então eu tenho que examinar nas Escrituras aquilo que é universal, entende? Dentro da palavra de onde surge católico, entende? A catolicidade da Escritura, ela só se manifesta dentro da universalidade que aí está, da fé de cada um de nós. Você entendeu? Então, nem só de pão. Olha, você escolha o maná pela manhã, só o que consegue comer, não guarde, porque amanhã terá maná novamente. Isso é a palavra de Deus. Dita aos israelitas. O que eles fazem? Eles obedecem? Não. Não obedeceram, o que aconteceu com o maná guardado? Estragou. Apodreceu. Ei, não apodreça, obedeça. Não se estrague, fique com a palavra de Deus. Essa é a consciência crística desta noite. Faça as coisas segundo a palavra de Deus. Não é segundo o irmão Adilson, segundo o Silas Malafaia, segundo o Edir Macedo, nem qualquer outro que vocês queiram aí. Não é como o Arilton, nem o Gilmar. Não! Façam conforme a palavra de Deus. Então, se qualquer homem vos falar a palavra de Deus, obedeçam. Mas tem que ser a palavra de Deus. Não pode ser coisa da cabeça dele. O que eu estou te falando é que se você ler, você vai encontrar nas Escrituras. Se você botar no Google e pedir que mostre para você o texto que fala de roupa que não envelhece, vai aparecer. Se pedir o texto que fala de que nem só de pão viverá o homem, vai aparecer. Sabe por quê? Porque eu estou te falando a palavra de Deus. Eu não vim aqui para falar coisa minha. Não. Vem para esclarecer, abrir, segundo a graça que o Senhor me concede, a visão, a perspectiva daquilo que está dito. Já veio irmãos para mim perguntarem: irmão, o que tu acha disso aqui? O que eu acho não vale nada. Ah, não, por quê? Eu disse: não, você tem que perguntar o que diz a Escritura. O que diz a Escritura? Sabe por que tem uma porção de gente perdida? Porque o que tu acha de eu guardar um pouquinho de maná? Aí o vizinho olha e diz: ah, eu acho que é bom, né, nós segurar um pouquinho. Pois é, mas ele disse que é para colher só o que nós conseguimos comer. Ó, tem 10 manazinhos aqui dentro. Eu acho que eu como 3 desses. Entende? A minha esposa vai comer mais uns 3. O resto eu vou guardar para amanhã. O que tu acha? Olha, eu não tenho que deixar nada. Qual é a palavra? A palavra é: não guarde para amanhã. Colha só o que come. Pronto. Colha o que come, está acabado. Essa é a palavra. Qualquer outra coisa que surgir aqui está vindo de gente errada. Ou eu sou errado em querer fazer isso, ou aquele que está me incentivando a fazer está errado, ou até um doutrinador, um mestre, um líder que colocar contrariedade à palavra que está dita está errado. Pode ser o Moisés. Se o Moisés chegasse depois e dissesse: não, guarda um pouquinho, guarda. O Moisés estava errado. Você está entendendo a consciência crística aqui? Fique com a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Ande segundo a palavra de Deus. Absorva a palavra de Deus. O que Deus diz para você, guarde. Nós temos aqui o testemunho de milhares de anos.
Ah, irmã Deus, tem má interpretação? Tem. Tem tradução que não é tão boa? Tem. Mas eu quero te dizer uma coisa: as palavras do Senhor foram preservadas de uma forma maravilhosa. É extraordinário. Eu tenho pesquisado alguns manuscritos e lido um pouquinho enciclopédia grega e hebraica, tenho mergulhado lá um pouquinho. A conclusão que cheguei foi: o que é preciso para nos sustentar em vida com Deus está perfeito. Está perfeito. Algumas coisas que não têm relevância alguma para a nossa salvação, então tem algumas distorções. Tem alguns acréscimos de escribas, mas nada que não se sustentou na história, através dos milênios, daquilo que Deus falou. Não. É perfeito. O que Deus falou se cumpre. O que Deus falou está testemunhado na história. Muitos que tentaram provar que estava errado, acabaram se convertendo, porque viram o quanto eles estavam errados. E as Escrituras, dentro da sua essência, da consciência, da luz que Deus queria que chegasse até nós, chegou. Então, não colhe. Entendeu? Colhe só o suficiente para hoje? Colhe só o suficiente para hoje. Não teme, não guerreie, porque diabo é todo aquele que contraria a palavra do Senhor, o que divide a própria consciência da obediência. Será que obedece? Será que não obedece? Aqui tem diabo. Isso é diabo. Será que faz? Será que não faz? Será que crê? Será que não crê? Isso é diabo, divisão. Você está entendendo? Isso é Satanás. Oposição, dúvida, dissensão. Isso se dando aqui. Faço, meu Deus, será que espero? Será que não espero? Será que faço? Será que não faço? Será que colho o maná? Será que deixo maná para amanhã? Será que não deixo? E se amanhã não cair? E se amanhã não Deus esquecer? Será que Deus esquece? Não, Deus não esquece. Pode confiar em Deus de todo o teu coração. Oh, glórias a Deus. Se tem alguém em quem você não só pode, mas deve confiar, é em Deus. Confie no Todo-Poderoso. Aleluia. Ele cuidará de você, Ele te abençoará desde o amanhecer até o entardecer, e ainda em toda noite, ainda que haja escuridão, Ele estará contigo, será socorro presente no dia da angústia. Oh, glória a Deus. Essa é a grande realidade. O que Jesus está querendo nos passar é exatamente isso. O homem não vive só de pão. Pode comer à vontade. Faça o teu churrasco. Te alimente bem. Alguns gostam de ir no nutricionista para ter um prato bem diversificado, né? Que é outra coisa que não dá para entender quem está certo. Um diz que é só verdura, outro diz que é só carne, outro diz que tem que ter carne e mais verdura. E faça um prato colorido, e tira o colorido do prato. Eu li tanto de nutrição que eu já não suporto mais. Entendeu? A última moda é se tornar carnívoro. Eu estou nessa, porque eu gosto muito de carne. Então, estou carnívoro. Pronto. E aí, você entendeu? Então, você pode comer diversificadamente. Pode ser vegano, pode ser carnívoro, pode ser o que você quiser. Entendeu? Mas tem uma coisa: com todos os nutrientes que a boa alimentação, a alimentação saudável te trouxer, ainda assim, você só viverá pela palavra de Deus. Você só viverá pela palavra de Deus. Ontem conheci uma pessoa e conversei com ele, e ele me mostrou as fotos
de 3 anos atrás, quando foi dispensado pelos médicos com um câncer no intestino. E ele foi para casa para morrer. E ele disse: Adilson, eu não servia a Deus. Eu entreguei a minha vida aos prazeres e levei uma vida dissoluta e errada. Ele disse: mas quando eu estava internado, eu disse: Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, deixa eu viver um pouquinho mais. Olha só, ele disse: Adilson, Deus ouviu o meu clamor. Eu estive na casa desse amigo, conheci ele ontem, e estive na casa dele, tivemos grande afinidade, e ele acabou fazendo com que eu almoçasse com ele. Eu tinha que vir aqui me esperando e eu não pude, porque fiquei com ele, e ele está todo feliz. Ele disse: Adilson, Jesus me curou, eu estou curado, eu não tenho mais nada. Fiz todos os exames agora, não tem mais nada. O médico olhou para mim e disse: olha, aconteceu um milagre na tua vida, porque não tem outra explicação. Entende? Você entende quando eu digo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Oh, glória a Deus. Se Deus fala, obedeça. Se Deus fala, ouça. Não é um obedecer medroso, você entende? Consciência crística. Não é eu obedecer porque senão Deus vai me amassar, senão Deus vai me botar no inferno, Deus vai acabar com... Nada disso. Eu quero te dizer, Deus não vai te amassar, Deus não vai te botar no inferno. Aquele corinho lá do vaso quebra eu e faça de novo, não vai acontecer. Não vai. Entendeu? Porque o Senhor Deus, Ele te criou, Ele me criou, Ele nos criou, entende? E nos deixou livres. Só vale amor para Ele se partir de um coração que é um verdadeiro adorador. Entendeu? Amor só é amor se for voluntário. Ninguém ama porque é obrigado, ninguém ama porque tem medo. Se tem medo, não tem amor. Se está sendo obrigado, é bem que eu queria ir para lá, mas o Senhor não quer, né? Que pena. Isso aí quem fez foi Balaão. Balaão queria pegar o prêmio da injustiça. Aí o Senhor brecou ele, mas não pelo prêmio, não. Brecou por causa do povo de Deus, Israel. Que ele queria amaldiçoar Israel. O Senhor disse: não vai amaldiçoar, não. E aí nesse momento ele perde a recompensa de Balaque. Entendeu? Ele fica entre Deus e Balaque. O coração dele é de Balaque. Ele não amava a Deus. Ele não queria servir a Deus. Um homem que tinha vidência, que tinha visões de olho aberto. Olha só. Mas não quis servir a Deus. Usou dos dons de Deus para viver uma vida errada, para amaldiçoar pessoas. Os dons de Deus não é para amaldiçoar. Os dons de Deus é para abençoar. Se Deus te deu um dom, use esse dom para abençoar, para abraçar, para ajudar. Então, quando nós deixamos de obedecer, de fazer por amor, entende? Por exemplo, eu tenho estado aqui com vocês nos últimos 18 anos, nunca me foi pesado, nunca ninguém me cobrou nada, não tem superior sobre mim, a não ser Deus, entende? Mas todo domingo, a primeira coisa é a visão de estarmos aqui juntos. E por que faço isso? Por amor. Amo o que faço, amo Jesus. Não vim aqui por dinheiro, não vim aqui por cargo, salário, não tem. Se eu dependesse do salário da congregação dos amigos, eu estava morto. Mas eu dependo de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória a Deus. Não tem nada a ver com recursos materiais, não é com pão. Não, é com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Quem desobedeceu no dia seguinte, quando foi catar na madrugada um manazinho, né? Um belisquinho de maná, não tem?
Aqueles que assaltam geladeira, lá não tinha geladeira, foram para a latinha do maná. Chegou lá, estava cheio de bicho. Tiveram que jogar tudo fora. Desobediente anda com latinha de bicho. Entendeu? Desobediente anda com o coração cheio de bichinho. Tudo quanto é tipo de minhoquinha, né? Coisinha errada ali, larvazinha, vermezinho, perturbando a cabeça. Mas os que obedecem ao Senhor têm paz. Oh, glória a Deus, esses têm paz. No dia seguinte aprenderam, foram lá colher, só colheram o que comiam. Só colheram o que comiam. Não tinha problema. No outro dia, durante 40 anos não parou de cair maná, todo amanhecer. Olha que coisa maravilhosa. Ande segundo a palavra de Deus e seja feliz. Seja uma pessoa bem-sucedida, seja próspero, seja uma pessoa inteligente, iluminada, para frente, alegre, saudável. Porque os que confiam em Deus têm saúde. Ai, irmão Adilson, mas eu sou crente há tempo e eu estou doentinho. Não, eu estou te dizendo de saúde mental. É saúde mental, é bem-estar, é alegria de poder acordar e não ter medo de morrer. Esses são os que guardam a palavra de Deus, eles têm isso, esse conforto, essa alegria no coração. Aleluia! Eles não têm medo dos dias que estão por vir. Eles não têm medo da besta, não têm medo do chip, não têm medo do que vocês quiserem botar. Não tem, porque estão com Cristo. Com Cristo. Amém? O segundo item. Jesus, em um dado momento, percebe que com o poder que ele tinha, ele podia conquistar o mundo todo. E vocês pensam que ele não foi tentado? Imagina você com um poder que você consegue ganhar toda a política mundial. Imagina você usar dos poderes que Jesus tinha para conquistar cargos políticos em Roma, em Israel e até mesmo arregimentar exércitos. Quando foram prender ele naquela noite da traição de Judas, chegaram lá e eles nem sabiam quem ele era. E ele perguntou: o que vieste fazer? Procuramos Jesus. E ele disse: sou eu. E caíram tudo para trás. O texto diz que eles caíram. Olha só. Jesus podia regimentar exércitos de discípulos, entendeu? Para fazer um trabalho político na terra. Mas ele mesmo disse: não, o meu reino não é desse mundo. Eu não vim aqui resolver as coisas na terra. Eu não vim aqui trazer paz à terra. Não vim. Ele fala isso. Não. A paz que ele traz é para os corações. O reino dele é um reino que está para fora da matéria. É um reino que está dentro do indivíduo ou não. Ou não. Ele disse: o reino de Deus está dentro em vós. Ou não. Não quando? Quando o indivíduo não se deixa governar por Deus. Quando o indivíduo não se entrega à vontade de Deus, então está fora do reino de Deus, do governo de Deus. Você entendeu? Contudo, aqueles que abrem o coração e deixam Deus governar a sua vida e querem andar segundo a palavra de Deus, estes têm o reino de Deus inserido em si. Eles não precisam esperar um céu extrafísico, porque ele já vive o céu dentro deles. Que esse céu é o habitat de Deus. Deus já mora nesses indivíduos que se abriram para ele. Deus está presente. No ensino apostólico, o Espírito de Deus habita em vós. Deus é Espírito. O Espírito de Deus é Deus. Não é um outro Deus, é Deus. Deus mora em vós. É o que ele podia ter colocado dessa forma, mas ele atribuindo que Deus é Espírito. Deus não é carne, Deus não é matéria, Deus é Espírito, é sopro de vida, é uma essência que é energia, mas não é palpável.
Então ele diz, ó, o Espírito de Deus, o fôlego do Todo-Poderoso, o sopro da vida, ele mora em vocês. Ele está dentro de vocês. Desenvolva cada um esse reino aí dentro. Dá espaço para o Criador falar com você. Dá espaço para o Criador manifestar-se a você. Dá espaço para o Todo-Poderoso se revelar para você. Se desmaterialize. Ao invés de só pensar nas coisas de baixo, como diz Paulo, pense nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado, e aí a destra, a direita, ao favor, a graça, a misericórdia do Todo-Poderoso. Oh, bendito seja! Faça esse processo de intimidade, de comunhão, de desenvolvimento consciente, de ter mais de Deus em você. Não que Deus venha aos pouquinhos, mas é que eu não posso colocar num recipiente pequeno, não posso colocar num balde o oceano, mas eu posso mergulhar o balde no oceano, e o balde ficar dentro do oceano e cheio do oceano, não é? Que nós sejamos isso. Oh, glória a Deus. Que nós sejamos mergulhados em Deus. E que nós estejamos em Deus e Deus esteja em nós. Essa é a visão do Cristo. Dentro dessa glória de imersão, aqui está o verdadeiro batismo. Porque o verdadeiro batismo não é ali na água. Quanta gente que vai lá na água, toma um banho e sai para ser pior do que quando estava ali. Entendeu? Ah não, agora eu estou batizado, agora e sai por aí fazendo atrapalhada. Não, a verdadeira imersão, o verdadeiro batismo é você ser mergulhado no Pai, você ser mergulhado na palavra, é você estar inserido na proposta do reino de Deus, deixar Deus governar, deixar Deus dominar, fazer as coisas segundo Deus, na revelação de Deus, na luz da palavra de Deus, na vontade de Deus, naquilo que é a oração maior. Venha a nós o teu reino. Oh, glórias ao nome do Senhor. Essa é a grande realidade. Então Jesus, imerso que estava, também foi tentado. Foi tentado a ficar com a glória do mundo. Posso ser famoso, posso conquistar a política mundial, posso conquistar reinos, os reinos do mundo, mas ele bloqueia seu ego e toda a contenda mental. Ele deixa fluir dentro de si aquela fonte de água viva. A palavra do Todo-Poderoso vai emanando. E como eu disse, ele era a própria palavra encarnada entre o seu ego e a realidade de vida para a qual ele se propunha existir. Ele diz: olha, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não adore mais ninguém. Não adoro mais ninguém. Não adoro cargo, não adoro nome, não adoro política, não adoro artista, não adoro nada, não sou fã de ninguém. Ah, eu sou fã do fulano de tal. Fã é fanático. Fanático pelo indivíduo, né? Fã vai dar origem fanática. Então, sou fã disso, fã daquilo, não sou fã de nada. Quer saber? Eu não sou fã nem de Jesus. Ô irmão, não sou fanático. Ele ensina o equilíbrio. Seus apóstolos ensinaram a temperança. Então não dá para ser fã nem dele. Mas tem uma coisa: eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás. Oh, glória a Deus. Adorar é venerar, é querer bem, é desejar. Oh, glórias ao nome do Senhor. Eu venero meu Deus.
é honrar, eu honro ao meu Deus. A adoração envolve, em sua essência etimológica, a adoração envolve uma porção de coisa. Talvez aí no dicionário Aurélio vai ser só umas pitadinhas, mas quando você pega a palavra grega traduzida por adoração, entende? Mas resume-se em amor profundo, respeito, honra, entende? Veneração. Ele se faça isso em relação a Deus. Honre a Deus, respeite a Deus, tribute a Deus a honra que lhe é devida, venere o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Ele disse, aqui, isso vale mais do que qualquer cargo, isso vale mais do que qualquer título, isso vale mais do que fortunas, isto vale mais do que toda a glória do mundo. Toda a glória do mundo não se compara a adorar a Deus. Adorar não é ficar cantando, não. Tem gente, cantar até pode ser uma adoração, mas não quer dizer que tudo que se canta é adoração. Entendeu? Também é igual louvor. Louvor, é um louvor para o Senhor. Louvor para o Senhor como? Não louvou nada. Se é louvor, tem que elevar, tem que elogiar, tem que bem dizer. Não é assim? Vou louvar ao Senhor, então tem que bem dizer. Senhor, tu é maravilhoso, grande és tu, bendito é o Senhor é maravilhoso, o Senhor é isso, isso é louvor. Entendeu? Senão a gente só canta, não louva nada. Entendeu? Eu gosto quando eu sinto assim, mano, eu lembro de um hino que eu cantava muito, cantava sozinho, né? Que se os outros escutassem, choravam. Mas ia dentro do carro, sempre cantarolava ele assim, soldado ferido, né? Soldado ferido. Até o dia que eu comecei a dizer, mas isso não louva a Deus coisa nenhuma. O soldado ferido, ele não louva a Deus em nada. Ele é só uma canção, entende? Para o outro. Entende? Ou eu canto para o outro ou para mim mesmo. Mas o que ele louva a Deus? Nada. Entendeu? Então louvar a Deus, mas adorar. Jesus disse que a adoração é uma coisa que Deus presta atenção. Jesus falou isso quando disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, ou seja, não é um ritual religioso. Em espírito, sai do ritualismo religioso. Não é um sacrifício, não é uma performance, não é uma postura dentro de um templo. Não, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Então está fora da matéria. Está fora da matéria. Não tem performance, não tem amostragem. Os verdadeiros adoradores, eles fazem adoração, é uma conexão que sai lá de dentro do indivíduo, está de dentro do indivíduo, não é uma amostragem pública, mas é algo que conecta com o Espírito. Então, Deus é Espírito, é o meu espírito conectado com Deus, intimidade, comunhão, ligação, energia com energia. Claro que eu que sou o abençoado, mas essa conexão, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não tem nenhuma hipocrisia, nenhuma máscara, nada a ser mostrado para ninguém, nenhum fingimento. É uma plena realidade de conexão. Algo extraordinário, em espírito e em verdade. Numa realidade interna, que na maioria das vezes só o próprio Deus e o indivíduo que está adorando sabe. Onde toda a amostragem tão valorizada dentro das religiões desaparece. E o que fica é uma verdade que só aparece dentro do plano espiritual. Entre um coração que venera, que ama, adora a Deus, e o Deus venerado, o Deus que
está sendo amado porque amou primeiro. O Deus que está sendo amado por transbordar amor sobre o indivíduo que o ama. Como diz João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É algo magnífico, é algo extraordinário. É dentro desse padrão que Jesus diz então, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, e que só o Senhor nós devemos adorar. Só o Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. E por último, eu coloquei ali, sem tentação. Sem tentação, porque a última coisa aqui, essa sem tentação, não é relação em sem tentação para nós, mas é palavra de Deus mais do que pão, adoração acima de qualquer proposta mundana, e nós assim não devemos tentar a Deus. Essa tentação que estou tratando aqui não é a tentação que cada um de nós sofre. E tentação, a palavra tentação aqui, ela trata de teste, de prova. Estou sendo provado, estou sendo testado, estou sendo tentado. A palavra aqui traduzida trata disso, de teste, de prova, de ver como é que vai ser. Entendeu? É dizer, não tentarás, não provarás, não farás teste com o Senhor teu Deus. E agora? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quem tentou a Deus? O povo de Israel. Aquele povo que comeu maná. Entendeu? No meio do caminho, um dia reuniram-se em volta de Moisés e começaram a murmurar, porque queriam água de novo e não viram água no deserto. Já tinham sido abençoados várias vezes, mas agora estão em Meribá, ou também conhecido como Massá. E o nome Meribá ou Massá quer dizer águas da contenda. Por que águas da contenda? Porque cercaram Moisés depois de atravessar o mar, depois de ganhar maná do céu, depois de ver as águas de Mara ser sarada, depois de tudo que Deus tinha feito com eles. Eles começam a murmurar. Tentar a Deus, fazer prova com Deus, é não ter consciência daquilo que nós já recebemos de Deus. É nós desconfiarmos do divino, quando nós mesmos somos testemunhas vivas que o divino até aqui nos ajudou. Deus já fez tanta coisa por nós. Aí de repente, diante de um quadro qualquer, nós questionamos Deus, murmuramos da situação, falamos mal dos dias, criticamos as coisas e até blasfemamos do nome do Senhor. Então, nesse grau de consciência crística, entenda uma coisa: não é mais tempo, eu vou fazer uma prova com Deus. Eu vou, em nome do Senhor, usar de palavras pesadas agora. Você tem que criar vergonha na sua cara. Você não é mais menino, você não é mais uma pessoa, entende, que não teve experiências. Quantas vezes o Senhor já te ajudou? Quantas vezes o Senhor já te socorreu? Quantas vezes você nem clamou, você desejou e o Senhor respondeu os teus desejos? Quantas vezes você estava para perecer e você pediu oração, você orou e pediu ajuda e Deus ouviu as orações e você foi restaurado, restaurada? Como agora ousa querer botar Deus à prova? Um cristão que faz testes com Deus é um desvairado, é alguém que não está bem da sua mente, é alguém caído da graça, é alguém que ainda não aprendeu nada do Senhor. É nesse sentido
que Jesus responde ao seu próprio ego. Diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, se estamos falando que a palavra de Deus é superior ao pão para dar vida ao homem, se estamos falando de adoração a Deus, veneração, amor pelo divino, como agora vamos tentar a Deus fazendo provinha, testinho? Se o Senhor fizer tal coisa, se o Senhor fizer, Ele não vai fazer. Já pode desistir, Ele não vai fazer. Se o Senhor fizer tal coisa, eu dou 100 reais para a igreja. Ele está lá ligando para os teus 100 reais. Entendeu? Isso você aprendeu com salafrário, com safado. Isso você aprendeu com gente gananciosa, com os cães. Os cães gulosos que a Bíblia fala. Entendeu? Com o ladrão, que veio senão a roubar, matar e destruir, que muita gente diz que é o diabo. Não tem nada de diabo. São os maus obreiros. É só pegar o contexto. Os falsos profetas, aqueles que aguçam a tua necessidade material para poder pegar de ti a matéria que tu acumulou. É nesse aspecto que Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus. Você quer receber do Senhor? Eu vou te dar uma chave espiritual nessa noite. Não precisa fazer assim, tá? Porque ela é para guardar aqui. Eu vou lançar sobre o teu entendimento uma chave espiritual que funciona desde o Gênesis, e que até que os séculos não se contem mais, ainda vai funcionar. Você quer deixar Deus... São termos tão pobres, mas é a expressão para nós entendermos aqui. Você quer ver Deus muito feliz com você? Você quer ver Deus te atendendo assim rapidamente? As coisas surgirem a teu favor rapidamente? Não teste, confie. Confia no Senhor. Confiança é a chave. Confiança é a chave. Creu Abraão no Senhor, confiou Abraão no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Oh, glória a Deus! Mulheres que não podiam ter filhos, na expressão bíblica, cuja madre era fechada, eram estéreis. Na sua velhice, confiaram no Senhor. E o Senhor abriu a madre, como diz a Escritura, abriu a madre. O Senhor fez com que a estéril habitasse com filhos, porque confiou no Senhor. Exemplo, Ana, a mulher que não orava alto, mas que só mexia os lábios, enquanto na presença de Deus dizia: dá-me um filho. Bendito é o nome do Senhor. Confiança é o segredo de José, que, tentado de todas as formas em sua juventude, por adorar a Deus, por confiar na palavra de Deus, confiou tanto que tornou-se governador do Egito, e está entre a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E quem mais eu poderia citar? Pela confiança em Deus, Sansão amontoou milhares de adversários. Não foi um. Tem gente que tem medo de um demônio. Alguém com um mau gênio. Ou tem medo de meia dúzia. Sansão encarou 1000 adversários. 1000 diabos, 1000 satanases, 1000 maus daimos que vieram para matá-lo. E ele, olhando no chão, o que encontrou? Uma queixada de jumento fresca. Algum animal tinha matado o jumento, comido a carne, e sobrou só a ossada fresca. Ele disse: está aqui a arma, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou destruí-los.
E amontoou, diz a Escritura, nessa poesia, amontoou 50, 100, um montão, 2 montão, 1000 homens caíram diante dele, por causa da força da sua confiança em Deus, da guarda do pacto com o Senhor, da palavra que Deus tinha dado à mãe dele. Ele creu em Deus e foi campeão, foi vencedor. Vocês conseguem entender o que estou passando nessa noite? Não teste, confia. Não faça provinha, não. Não faça campanha nenhuma, não. Então, irmão, disse: até quando eu devorar, se eu não faço campanha de 7 semanas, se eu não faço a novena, como é que eu confio? Confie até receber. Ore até receber. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Nós não somos daqueles que olham para trás. Nós andamos por fé e não por vista. A nossa confiança está naquele que tudo pode, no Deus da nossa salvação. Oh, bendito é o nome do Senhor. Guarde essa palavra. Glória a Deus. Pão. Pão é menos do que a palavra de Deus. Adoração é mais do que todos os reinos do mundo. E confiança é superior a qualquer tipo de teste, de prova que você queira fazer com Deus. É uma vergonha um ser humano chegar na presença de Deus fazendo provinha com Deus, não é? Que vergonha. Quando a gente aprende, eu tenho vergonha, eu já fiz, tá? Eu já fiz. Oh, Jesus, aquela ladainha que a gente aprendeu, aquele tipo de oração errada, entendeu? Eu fiz. Tem que confessar que hoje eu sinto vergonha, mas eu era menino. Aos meninos e meninas espirituais que me ouvem nessa noite, fiquem tranquilos. Minha palavra objetiva: atingir os maduros. Aqueles que já estão trocentos anos caminhando segundo o Evangelho e que ainda resolve fazer provinha, entendeu? Que ainda não sabe orar e dizer o que Jesus ensinou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu confio tanto em ti, Deus, que tenho desejos, mas eu prefiro que tu faça os teus desejos. Eu sei que posso te pedir assim, mas eu prefiro que tu hajas dentro da dimensão do teu querer, porque tu conheces eu melhor do que eu mesmo. Tu é o meu Criador, o meu Senhor, aquele que dá vida à minha alma. Oh, glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, amados, a confiar, a guardar a palavra, a adorar o Senhor todos os dias da nossa vida. Guarde isso no seu coração, em o nome de Jesus.